Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Aurélio e hoje farei o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar fazendo uma leitura de preparo do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo, pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelhem às crianças. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Então, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, mestre querido, a espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, pedimos, Senhor, que nos acompanhe durante esse estudo, que ao final dele estejamos renovados. Pedimos ainda, fortaleça os nossos propósitos de transformação, que sigamos firmes nesse bom combate dessa tão sonhada reforma íntima. Assim sendo, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, como eu disse, hoje vamos falar do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, o capítulo 1, que fala especificamente dos espíritos. Nesse capítulo, vem falando lá das natureza, origem, natureza e formação dos espíritos, fala dos mundos primitivo, né, o mundo dos espíritos, fala da forma dos espíritos, fala de perispíritos, diferentes ordens de espíritos e a tão famosa e conhecida escala espírita, classificação e característica de cada espírito. Fala também da progressão dos espíritos e mais no finalzinho de anjos e demônios. Hoje o nosso assunto é a escala espírita, perguntas de 100 a 113 e progressão dos espíritos 114 a 127. Ok? Kardec, como um estudioso que era, durante as observações das manifestações das sessões das mesas girantes, ele percebeu que nem todo mundo, nem todas aquelas manifestações tinham o mesmo nível moral, intelectual e espiritual. Igualmente nós que somos encarnados. Uns queriam até parecer melhores do que outros, né? As respostas eram dadas para a mesma pergunta de diferentes maneiras. E a partir daí, ele decidiu fazer uma classificação desses seres que se comunicavam. A principal característica que ele observou era o quê? O tipo da linguagem utilizada, que nos dá uma ideia de qual posição na escala espírita aquele irmão se encontra. E aí a gente entende, né, o porquê do Livro dos Espíritos. Era como fosse um guia para a gente se relacionar com os seres incorpóreos. Nós temos a tendência a achar que qualquer comunicação é de um espírito superior simplesmente por o fato de não ter corpo. Então, outro ponto que a gente também deve refletir é que como é que essa evolução se dá, né? Já que estão em graus diferentes, como a evolução se dá? E a resposta nós temos, a reencarnação. A reencarnação nos possibilita agregar tanto no psiquismo, na inteligência, nas emoções, nos sentimentos, e a moralidade e recursos éticos. A gente vai agregando isso ao longo das encarnações. Por isso que quem já está lá naquele patamar superior acaba só reencarnando por missão ou por desejo de ensinar, desejo de ajudar. E aí você se pergunta, mas então para ele não é uma necessidade? Não, para eles é como se fosse você pegar um professor universitário e colocar esse professor universitário para frequentar o jardim de infância. Ou seja, mostra que o estudo
é fundamental. E mais do que o estudo, o aprendizado, a transformação. No item 100, que na verdade não é uma pergunta, é uma descrição, é uma observação que Kardec fala, falando especificamente da construção da escala espírita. E ele fala que essa classificação se fundamenta no grau de desenvolvimento, nas qualidades adquiridas ou nas imperfeições do que ainda não se livraram. E ele adverte que essa classificação não é absoluta, né? Nenhuma característica apresenta assim, um caráter bem definido e pode até ter ali algumas zonas cinzas, podemos assim dizer, em que uma se entrelaça com a outra. Ok? Normalmente a gente tende a pensar negativamente. Isso é vamos dizer assim, entre aspas, um cacuete nosso, desse nosso estágio evolutivo. E a gente deixa de ressaltar o positivo e se foca no negativo. E Kardec procura sempre ressaltar o lado positivo. Tanto é que ele fala o seguinte: imperfeições de que ainda não se livraram. Ou seja, que precisamos vencer, que precisamos corrigir e que isso não é motivo para que a gente fique atrasado no sentido de que não vamos nos livrar. Ao longo da história ou ao longo das nossas encarnações, nós fomos aprendendo numa cultura baseada na punição, castigo e apontar o errado. Esse está errado, tem que ser punido. Aquele está errado, tem que ser punido. E aí isso fez com que a gente pagasse um alto preço emocional. A gente fica sempre pensando aí no inferno que nos aguarda, no umbral, como se nada de melhor nos aguardasse no futuro. E isso acaba sendo um contrassenso daquilo que a gente fala de Deus. Ele reserva para a gente uma vida de filhos queridos e não de deserdados. Como que tudo pode ser ruim no futuro? Então a gente deveria estar dando mais valor aos nossos créditos e não aos nossos deméritos. Ok, ainda temos deméritos, vamos trabalhá-los, mas nós também já temos muitas conquistas, vamos valorizá-las. E Kardec, como era um ótimo pedagogo, ele evitou dizer coisas desnecessárias ou que fugissem fugindo ao padrão da época. O padrão da época qual era? Uma física mecanicista, pensamentos positivistas, né, que embora tivesse coisas boas, ainda era muito fechado, muito restrito. Né? Então, apesar de estar no mundo de provas e expiações, Kardec em nenhum momento preconizou um fim catastrófico. Embora várias teorias tenham surgido aí ao longo dos anos, né, teve aquela teoria dos maias, o fim do mundo, o fim da humanidade, e como se Deus tivesse a reboque de tudo isso. Ou seja, essas coisas vão acontecer e Deus não está ali para fazer com que os seus desígnios se cumpram. Né? Nada disso que foi falado se concretizou da forma de que foi dito como seria. Falta a gente, às vezes, pensar espiritualmente ou pensar espiritamente, se é que existe essa palavra. Toda nova teoria exótica que aparece, a gente logo começa a acreditar ou quer acreditar e acaba esquecendo os textos de Kardec. No tempo de fake news, seriam as fake news espirituais. Existem fake news espirituais também. Se existem no mundo encarnado, certamente existem no mundo desencarnado, porque são espíritos que antes eram encarnados e que desencarnaram, e vão continuar sendo o que são. Certo? Então aí tem o planeta Chupão, né? Já ouviram falar disso? Planeta Chupão, um planeta que vai passar perto da Terra e vai atrair para ele todos os espíritos que não se transformarem. Tem uma série de teorias loucas que vão aparecendo e a gente esquece que não tem novidade. Está tudo lá, está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Médiuns, está no Céu e Inferno, está na Gênesis. O que a gente precisa saber já está ali. Vamos poder saber mais no futuro? Com certeza. Mas hoje, dentro do nosso nível evolutivo,
Se a gente souber tudo que está ali e entender e aplicar na nossa caminhada, tudo que está ali já está de bom tamanho. Então, essa classificação didática não é absoluta, né? Porque cada ser encarnado e desencarnado acaba tendo uma percepção diferente de situações, diferente das diversas situações. Não tem certo, não tem errado, tem o quê? A realidade. E aí, às vezes, a gente fica limitado aos pensamentos, né? Aquilo que a gente pensa ou naquilo que a gente ouve, que alguém falou, e esquecemos de novo de ir lá e consultar Kardec para formarmos o nosso entendimento. É fé raciocinada, então você tem que ler Kardec, você tem que estudar Kardec e outros autores já consagrados na doutrina espírita, e ali você formar a sua ideia. Se tiver dúvida, vai conversar, vai tirar dúvidas, mas não é porque simplesmente alguém falou e pronto, está estabelecido. Não, vamos buscar o nosso entendimento. Afinal de contas, somos individualidades. Então, temos que buscar o entendimento próprio. Então, nós temos espíritos, a terceira ordem seria os espíritos imperfeitos. Na nossa leitura são os espíritos desgraçados, abandonados por Deus, o caos. Né? E não é isso, e nós vamos ver que não é isso que está dito lá. Espíritos de segunda ordem são os bons espíritos, é o nosso objetivo. Eu quero ser um bom espírito. E espíritos de primeira ordem são os espíritos puros. Isso é utopia para a gente. Só Jesus, eu não vou ser um Jesus. Então, assim, a gente precisa começar a destrinchar melhor essas explicações de Kardec. Espíritos de terceira ordem são aqueles espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E aí veja bem, aqui vem já a primeira observação. Kardec não diz que estão perdidos. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, ou seja, tem uma semente ali. E, obviamente, essa semente vai germinar. Nós temos as sensações de pessoas presas à matéria. Temos esses valores menores da própria criação, quando pensamos e comparamos com valores maiores. Então, assim, não dá para saber o padrão de elevação de cada um. Se você oferece carne para um vegetariano, por mais apetitosa que possa parecer, ele pode não se interessar. Por outro lado, se você oferece uma salada verde para alguém que é extremamente carnívoro, ele pode até dizer, eu não estou acostumado a comer capim. Ele pode falar isso. Agora, isso tem a ver com evolução? Não dá para saber. Não é o que entra, não é o que você come que vai definir o seu grau evolutivo. Lembra lá das palavras de Jesus, não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca de homem. Né? O que sai mais do que as palavras é a nossa maneira de ser, as nossas atitudes, a nossa essência. Isso que sai mais do que palavras até. Porque é o seu modo de viver, de interagir na sociedade que vai mostrar o quanto você está evoluindo ou não. E as opções sempre estiveram aí. Você escolher uma coisa ou outra é uma decisão nossa, sempre foi. Então, quem somos nós para nos arvorarmos como juízes das decisões do outro? De fazer julgamento acerca das decisões do outro. E Kardec nos chama a refletir para entendermos que a gente não, que o outro se encontra. Ele nos chama o seguinte, não é para a gente definir ou para a gente entender como o outro está. É para a gente entender e refletir como nós estamos. A quantas anda a minha ignorância, a quantas andam os meus sentimentos de orgulho, meu egoísmo, as paixões que me dominam, e o que eu posso fazer de bom para mudar isso, ou o que eu ainda não consigo fazer, ainda que eu precise mudar isso. É esse chamado de reflexão que Kardec faz. Não é para a gente estar tomando conta lá, tá vendo? Fulano é espírito imperfeito. Não é isso. 10ª classe, espíritos impuros.
A 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal e o fazem objetos de suas preocupações. Nas manifestações, reconhece esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. O engraçado é que quando a gente lê isso, a gente lê que eles são maus, com U. Mas não é isso que está escrito. Que está escrito que são inclinados ao mal. Mal com L, contrário de bem. Então, ou seja, ele só disse isso, que eles têm propensão ao mal. Que a ladeira está a favor, mas não porque eles são necessariamente maus. Afinal de contas, todos nós temos a mesma origem, a origem é Deus. Então a gente não pode conceber que Deus criou seres, na sua origem, maus por essência. Isso não cabe. Lá na 9ª classe vem falar dos espíritos levianos. São o quê? Ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros, gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intriga, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e espertezas. Kardec, de novo, não está chamando eles de mal. Mas logo nós vamos falar assim, isso é mal, é um monstro. Condenamos, né? Porque está fazendo os outros de bobo e tal. Ué. Às vezes a gente vive situações no relacionamento com irmãos que estão em desequilíbrio. Como muitas vezes nós mesmos estamos em desequilíbrio e perpetramos coisas que não deveríamos fazer, mas fazemos. E aí a gente já sai julgando. Às vezes a pessoa faz mal para você e ela nem percebe, ela está tão desequilibrada que ela nem percebeu isso e talvez nem tenha tido a intenção, mas você interpreta como mal. Eu interpretei. Poxa, fulano fez mal. A gente leva para o lado pessoal, dizendo que a pessoa premeditou, como se ela tivesse saído de casa naquele dia, fala assim, não, hoje eu vou perturbar a vida de fulano, vou irritar ele até, né, o máximo. E a gente, nesse julgamento aí, a gente está elucubrando, a gente não tem certeza. Ah, Marco, mas pode acontecer? Pode, mas aí é uma decisão dele, é uma diferença que ele tem lá, um problema que ele tem lá. Cabe a nós não nos deixarmos nos transformar pela atitude do outro, porque senão nós estamos deixando o quê? Que o outro decida o que fazer da nossa vida, ou naquele momento. Né? E aí, a gente precisa entender o seguinte, quando você começa a julgar o outro sem você ter toda essa visão, no mínimo você também está sendo o quê? Malicioso. Ou até sabemos que isso pode ser uma opção, mas a gente finge que não sabe e prefere, tá vendo? Ele fez contra mim. Então a gente precisa realmente perceber se a gente está sendo tão diferente assim. Na 8ª classe vem falar dos espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que sabe. Sabe aquela pessoa que sabe de tudo, fala de tudo, recomenda tudo, né? Como se diz, aconselham tudo, até que dá um problema. Aí ela vai falar assim, não, você fez porque quis. Mas antes ela estava dizendo para você, faz isso, faz aquilo. Não é nem por maldade, é simplesmente pelo hábito de falar. Aí ela vai falar assim, mas você devia ter pensado melhor. Na verdade, esses espíritos pensam que sabem muito mais do que, na verdade, sabem. E Kardec não vem condenar esse saber. O uso desse saber é que tem que ser melhor equacionado. Espíritos neutros, 7ª classe, não são bastante bons para fazer o bem, mas nem bastante maus para fazer o mal. Então se eu não faço mal, estou necessariamente em posição superior? Não. A verdadeira característica do bem, do avanço, é fazer o que se sabe, seja o que for, tarefa simples ou complexa. Quando a gente se depara com alguém fazendo bem, uma tarefa bem feita, a gente chega a ficar extasiado.
né? Porque quem sabe o que tem que fazer, faz, independentemente do outro. Tem uma história que conta que um médico estava com muita pressa e tinha um paciente querendo que ele atendesse a mulher, fosse lá dar uma olhada uma mulher dele, só que a mulher dele já estava naquele estágio que não conhecia mais ninguém, né? Nem o próprio marido. E o médico fala, mas para que você está com pressa? Ela não vai fazer diferença, por que eu tenho que ir lá? Não, mas eu quero que o senhor vá lá e tal, mas isso não vai fazer diferença. Ela não sabe quem você é. Aí ele vai e fala assim, mas eu sei quem ela é. Ela é minha mulher e eu devo esse respeito. E aí o médico chora na hora porque fala assim, esse era o tipo de amor que eu queria receber nessa vida. Né? Então assim, isso é característico que esse Marião é uma pessoa não neutra. Não importa se a mulher está reconhecendo ou não. Ele ama, ele faz aquele papel de amar indistintamente, incondicionalmente. Essa é a palavra, não indistintamente, incondicionalmente. E às vezes a gente fica buscando esse tipo de receber esse tipo de amor, mas a gente esquece de que o melhor ou o mais importante é como lá na oração de São Francisco. É dando que se recebe. Se a gente faz isso, o universo vai devolver para nós aquilo que a gente oferece. Se você oferece amor, você certamente receberá amor. Agora, se você oferece neutralidade ou indiferença, é aquilo que nós vamos receber. Né? Então, todas as reflexões que Jesus trouxe para a gente foram propostas, né, colocadas, e da mesma forma Kardec coloca essas propostas para quê? Reflexão, da gente refletir do que eu posso fazer para não ser somente neutro, ser somente isso aí. Não, o que eu devo fazer para ser aquilo que preciso e mereço ser? Nós somos filhos de Deus. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Então o que a gente precisa fazer para efetivamente nos tornarmos ou nos percebermos como isso, como a luz do mundo, como o sol da terra? A sexta classe, espíritos batedores, esses talvez sejam os mais engraçados ou os mais conhecidos, né? Não formam propriamente dito uma classe diferente quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes de terceira ordem. Kardec quer dizer o seguinte, qualquer um desses da terceira ordem pode ser, em algum momento, também um espírito batedor. Agora, temos, até porque, como tem muitos nessa classe, nessa frequência de perturbar os outros, participam de todas as classes anteriores. Agora, pergunto, e nós não seríamos espíritos batedores? Né? Porque quando a gente fica batendo na mesma tecla, a gente foca uma ideia, acha que o outro tem que fazer e ser da forma que a gente entende que seja e ficamos batendo na mesma tecla. Somos espíritos batedores, não estamos batendo na mesa, mas estamos ali repetindo a mesma coisa. Né? E aí a gente... lembrando lá um seriado aí que teve algum tempo, durante muito tempo, mas aí tinha um personagem lá que falava, não se irrite, não se irrite, não se irrite. E se alguém fala isso pra gente, a gente fica mais irritado ainda, né? Por quê? A gente sempre acha que o problema é do outro, que o outro é que me colocou nervoso. Eu estou nervoso e quem quiser, ou então assim, eu sou nervoso mesmo, quem quiser que se acostume assim. Os incomodados é que se retirem, né? Os incomodados que se mudem. Os incomodados é que se retirem. A gente, durante muito tempo, achou que isso é o correto. E deveria ser assim. Os incomodadores é que mudem a si mesmo. Mudem sua mente, sua forma de ser. Paremos de bater na mesma tecla. Né? O outro que tem que mudar. Temos que mudar isso. Ou seja, não é o outro que tem que mudar. A gente só consegue mudar quem? A nós mesmos. E aí nós vamos para a segunda ordem.
aquela dos bons espíritos. Então agora nós falamos aqui das classes dos espíritos de terceira ordem, dos espíritos inferiores, agora os bons espíritos. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Legal, isso, né, vai nos impulsionar, esses valores éticos, esses morais e espirituais. Esses valores nos impulsionam para cima, nos impulsionam para a melhoria. Não está sendo dito que valores da matéria não têm valor, mas sim que valores espirituais foram elevados na sua prioridade, coerente com o adiantamento. Ele não diz que não tem felicidade dos maus, ele fala de outro estágio de felicidade. Ou seja, o que quer dizer aqui? Matéria. Essa matéria que a gente ainda é muito apegado, ou essa felicidade que a gente não consegue dimensionar sem valorizar a matéria. A gente ainda associa felicidade a coisas materiais ou a sensações físicas. A gente ainda está associando aos prazeres da matéria, comer, dormir, sexo, fartura, tudo ainda muito no campo sensitivo. Ok, isso faz parte do nosso processo evolutivo, mas não é só isso. Nós precisamos mudar esse padrão vibratório. Rezar, orar, é bom, é ótimo, é maravilhoso, precisamos fazer sempre, mas só isso não resolve. O trabalho no bem, se a gente for ver o trabalho no bem, é assim que os espíritos superiores acabam rezando. Não que eles não façam as orações, mas a maior ação deles é o quê? É o trabalho no bem. É a mão na charrua, é ali, ó, na prática. Não vamos ver. Então isso é que a gente deve buscar o tempo todo. Trabalhar no bem sem olhar quem. Mas, como a gente ainda não chegou lá, parece que a gente também não quer sair muito de onde a gente está. E aí fica naquela, eu não vim para ser santo, eu não pedi para ser santo, fica para a próxima. Não pode ficar para a próxima. Até os últimos segundos que estejamos encarnados, nós temos que estar buscando o quê? O máximo de empenho para melhorarmos. E aí ele fala dos espíritos benévolos na quinta classe. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de protegê-los. Mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Quando ele fala que sua qualidade dominante é a bondade, dominante não é total. Ela é dominante, está em maior quantidade. Mas ainda tem alguma coisa ali a ser trabalhada, né? E aí a gente fica fazendo comparação entre médios imperfeitos, atrapalhados, os iniciantes, versus os bons médios. Não tem esse antagonismo, não há ali. O que a gente precisa saber é que essa cadeia binária tem que ser quebrada. Porque senão a gente fica dizendo que um médium iniciante é ruim, o outro é um médium, um bom médium já experiente é bom. Não existe isso. Cada um está no seu estágio. Então a gente tem que buscar o quê? É melhorar sempre. Então esses espíritos benévolos já têm a qualidade dominante da bondade, mas obviamente ainda tem coisas ali a serem melhoradas. Estão no processo. Espíritos sábios, a quarta classe, o que especialmente distingue é que a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Ou seja, já estão sabendo utilizar melhor o conhecimento que têm. Aí muitos vão dizer assim, mas está voltando lá para o início do espiritismo, né, que ficava só na ciência, nos efeitos físicos e tal. Mas a segunda parte da frase lá nos esclarece que somente se for útil sem paixões. Ou seja, não é curiosidade, não é para dar espetáculo, é utilizar a ciência para coisa útil. E por que os sábios estão à frente dos benévolos? Você querer fazer só o bem, como os benévolos, aqueles que têm dominante a bondade,
você pode estar equivocado mesmo achando que estava fazendo bem, porque você não tem um conhecimento total. Uma história clássica é aquela que tem uma velhinha parada na esquina, o escoteiro chega, pega no braço da velhinha e boa tarde, senhora, tudo bem? Tudo bem. E vai puxando a velhinha e vai atravessando a rua. Pum, e atravessa a velhinha. Quando chega lá no outro lado da rua, ele, pronto, minha senhora, tem mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Aí ela falou, tem sim, meu filho, o que que é? Me atravessa de volta, eu não queria atravessar a rua, não. Ou seja, ele tinha bondade, né? Ele tinha aquela coisa dominante da bondade, mas faltou o quê? Um pouquinho de conhecimento, que é fazer o que ele fez quando chegou do outro lado. Pergunta a ela, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudá-la? Se ele tivesse perguntado antes, ele não teria atravessado. Ou seja, ela estava parada ali por algum motivo. E ele simplesmente achou que ela estava parada aguardando alguém para atravessá-la. Então é por isso que ele fala dessa diferença aí do espírito sábio e benévolo. E aí na terceira classe ele fala dos espíritos de sabedoria, que são aqueles que se caracterizam pelas qualidades morais de ordem mais elevada, sem possuir conhecimento ilimitado, mas são dotados de capacidade intelectual que permite julgar com precisão homem e coisa. Ou seja, junta os benévolos com os sábios, são os de sabedoria. Ou seja, você juntou amor com saber. E aí você tem uma possibilidade de ter uma visão muito mais ampla. E na segunda classe, os espíritos superiores, aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo, dentro dos limites que nos é dado conhecer. Então, assim, esse é o espírito superior. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes qualquer arrepio que a gente sente, tem um espírito superior aqui, esse é bom. Não foi isso que Kardec escreveu. Kardec falou, ciência, sabedoria e bondade. Ou seja, tem que abarcar isso tudo. Porque senão, qualquer comunicação, a gente, esse é espírito superior. O espírito começa a falar assim, meus irmãos. Agora, se o espírito fala assim, meus irmãos, deu uma tremidinha, esse é espírito superior. E não necessariamente. Nossa, você viu que espírito de luz? Só porque falou meus irmãos. Não. Espírito manipula fluido. Então, quem sabe o espírito ali que estava mostrando muita luz, na verdade estava manipulando fluidos. O que vai dizer para a gente efetivamente que é um espírito superior? Ciência, sabedoria e bondade. Vai ter tudo isso na fala dele. E brevidade, objetividade. Espírito de luz não tem tempo a perder, ele não vai ficar falando grandes missivas, grandes tratativas para expor um assunto. Vai dar um recado rápido, objetivo, seguro e que efetivamente agregue algo para aqueles que ali estão. E quando, por exceção, eles encarnam na Terra, normalmente é para o quê? Cumprir missão de progresso ou eles se propõem a fazer alguma coisa de ajuda para que a humanidade possa realmente evoluir. Esses os espíritos superiores. E a primeira ordem, os espíritos puros, não sofrem mais nenhuma influência na matéria, superioridade intelectual moral absoluta em relação a todos os outros espíritos. O Espiritismo veio como uma ferramenta para a gente desenvolver esse projeto intelecto-moral. Ou seja, ouvimos tanto, a gente sempre ouviu falar tanto de obsessor, de espíritos trevosos, do diabo, do capeta e tal. E Kardec está falando para a gente o seguinte, olha, acorde, o mundo não é tão mal assim. Existem algumas maldades? Existem sim. Existem alguns espíritos ainda em desenvolvimento? Existem sim. Mas não tem nada perdido e tem muita coisa boa. Então que a gente efetivamente foque e tome como norte ou como exemplo todas as coisas boas que nos acontecem.
Então, a gente pode receber a comunicação do Espírito puro? Claro que pode. Agora, a gente tem que estar preparado para tal. A gente está sempre preparado, acreditando, perseverando que a gente possa receber efetivamente uma comunicação de um Espírito superior. Os Espíritos superiores estão se manifestando o tempo todo. Se apresentam, se oferecem, desde que nós estejamos preparados para isso, desde que seja útil. Não é porque vou fazer, não tem preferência. Eles vão atuar naquilo que for útil, naquilo que for o bem para todo mundo e não o bem para um só. Certo? Da mesma forma que podemos receber várias emanações de Jesus. Jesus falou, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E claro que está. Então, e ele não veio aqui para trazer o evangelho para a gente e dizer, agora se vira aí, dá conta do evangelho que eu parti a esfera superior. Não é isso. Ele disse, eu vou para vos preparar o lugar, a fim de onde eu estiver, vós estejais comigo. E como que a gente entende isso? Será que ele só vai estar conosco quando nos lembrarmos dele? Ou ele está o tempo todo conosco? Então, resumindo essa escala espírita, ela traz para a gente várias reflexões. Que a inteligência é um atributo, que tudo no universo expressa algum grau de inteligência. E que os espíritos são obras de Deus, não são o próprio Deus, igual quando um homem faz uma máquina. Mas nós somos obras de Deus. Mas Deus não está separado, senão nós estaríamos limitando a infinitude de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. São inseparáveis, mas percebidas de maneira diferente. Feita a escala espírita, vamos entrar na parte da progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Kardec faz essa pergunta. E os espíritos respondem, são eles mesmos que se melhoram. O mal é o quê? O predomínio, a predominância do mundo material sobre a nossa mente. E o bem cessa esse condicionamento material. O fato de ser um espírito puro não impede que tenha contato com o mundo material. Conforme a gente vai se depurando, vai perdendo ou vai deixando de ser influenciado pela matéria. Até que a gente chegue à condição de espírito puro. Então o nosso trabalho aqui nas encarnações é o quê? Não deixar, não permitir que nossa vida seja pautada por desejos materiais. A dificuldade de ter todas as coisas faz com que sintamos necessidade delas. Essa relação de apego e dependência retarda o nosso processo. Vocês já perceberam que quando a gente fica, por exemplo, assistindo aqueles canais lá, Shoptime, aqueles canais de venda, coisa, se você ficar muito tempo ali, quando chega após, sei lá, uma meia hora, você está se sentindo infeliz, você está se sentindo incomodado porque você não tem aquilo que está sendo apresentado lá. Ou seja, a gente gerou uma necessidade que na verdade não existia. E aí a gente começa a se achar infeliz porque não tem aquilo que está lá. E quando na verdade aquilo não faz a mínima diferença, não fez até o momento, por que faria a partir de agora? Então a gente precisa mudar a nossa mente, que esses processos às vezes são processos demorados. Mudar de fase é processo de demorado. Então você tem lá, por exemplo, o gelo, leva um certo tempo o gelo virar água, ele vai derreter. A água depois vai levar um certo tempo, um processo para ela virar vapor. Esses processos são demorados. Mas quanto mais a gente ficar ligado às coisas materiais, mais vai nos puxar para baixo. Quanto mais ligado às coisas espirituais, mais seremos puxados para as coisas espirituais. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando o filho pródigo se afasta do pai e acaba lá comendo com os porcos, ele se lembra de quem é, ele se lembra do que ele tinha e volta para a casa do pai. Ou seja, ele larga aquela coisa material e volta para a casa do pai. E o pai recebe de braços abertos. Um filho que estava perdido e que lembrou da casa do pai. E aí Kardec pergunta lá se os espíritos foram criados bons e outros maus.
E aí vem a resposta clássica: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber, sem ter consciência da sua realidade, né? E deu a cada um a missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. O que é chegar à perfeição? Quer dizer que Deus fez alguma coisa imperfeita? Não. Nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele é a perfeição do seu conhecimento, do seu entendimento do que você é, da sua essência, de perceber a nossa essência. Então, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de Deus. Então, é isso que a gente precisa buscar, né? Uns vão chegar mais depressa, outros vão chegar mais devagar, mas todos vamos chegar. Das provas que nós passamos é que vai sair o conhecimento. Por isso é que fala que a felicidade não é desse mundo, porque não vem das coisas passageiras exteriores. Tudo aqui no mundo é o quê? Ferramenta de autoconhecimento. Sempre que a gente buscar a felicidade no mundo, a novela vai se repetir, não vai dar certo, né? Aí você fala assim, nem no centro espírita eu tenho sossego, nem assistindo todas as palestras eu tenho sossego. Mas por quê? Renunciar ao que a gente não gosta é fácil. Agora, trabalhoso é a gente deixar aquilo que a gente gosta, ainda que a gente saiba que já não deveríamos estar mais gostando. Isso é o famoso sacro ofício, que acabou dando sacrifício. Sacro ofício é você fazer alguma coisa que deve ser feita e você fazer consciente que aquilo é o melhor para você. Esse é o sacro ofício, né? Uma coisa santa, uma ação santa. E Deus, tudo que recebemos de Deus, a gente às vezes pensa que Ele que é o nosso servo, quando na verdade é o contrário. Então as provas, as vicissitudes que passamos são testemunhos. Nós temos que dar testemunhos, mudar a nossa mente. Quando a gente aceita a prova, a gente efetivamente progride. Quando a gente reclama, a gente revolta. E aí reencarnamos, né? Reencarnação é bênção, é oportunidade para completar trabalhos que nós não conseguimos ou não podemos completar em outras oportunidades. E aí, Kardec ainda fala assim, mas então os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes sem experiência, que vão adquirindo aos poucos o conhecimento da vida. Ele falou, sim, é exatamente isso, só que criança rebelde permanece ignorante, né? Ou seja, criança rebelde demora a sair da escola. Não há limite para as encarnações. Então a gente precisa... quantas encarnações a gente quer? Ou a gente quer efetivamente evoluir. E aí o Kardec, então, quer dizer que não vai ter nunca espírito que vai permanecer para sempre nas ordens inferiores? E o espírito fala, claro que não. Todos se tornarão perfeitos, voltando. Perfeitos naquele sentido de que percepção do que são, filhos de Deus, né? E que a gente pode até usar isso e falar assim, então já que eu vou chegar à perfeição, eu vou ficar aqui na boa, esperando. Não é isso, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. O fato de estarmos destinados à felicidade não nos isenta da obrigação de trabalhar, de buscar, de nos transformarmos, para nos percebermos efetivamente como participantes do reino de Deus. Ficar fingido de morto, não tenham dúvida, a vida vai dar um sacode. Falou, acorda aí, vai dar como a gente falava antigamente, que agora o pessoal já não conhece mais, mas quem é mais da minha idade vai lembrar do pedala Robinho, né? Dá um pedala Robinho para você ficar esperto e se mexer e mudar. Então, e aí, obviamente, vem a pergunta seguinte, então depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? E os espíritos respondem, claro, depende diretamente. Eles alcançam mais ou menos rápido isso aí. E aí ainda faz de novo a comparação com criança. Sempre lembrando, né, criança espiritual, que a criança dócil aprende mais rápido do que a criança rebelde, né? Então temos que fazer o melhor sempre. E aí vem a pergunta, nós estamos fazendo
o melhor agora, o melhor que nós podemos fazer? Eu acho que o Cortella fala isso, né? Façamos o nosso melhor agora com as condições que nós temos, até que você possa fazer melhor ainda quando você tiver os recursos para isso. Então, ou seja, utilizemos todos os nossos recursos, ainda que não sejam muitos, para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E lá na frente, quando tivermos mais recursos, poderemos fazer melhor ainda. E aí, o Kardec pergunta, mas o espírito pode degenerar? Não. Aí vem a grande questão do progresso, ou seja, a lei é do progresso. Na medida que a gente vai tendo conquistas morais efetivamente conquistadas, a gente não tem como retrogradar. Se eu falei correta a palavra, se não, me desculpem. Mas a gente não tem como voltar atrás. Quanto maior a compreensão da verdade, maior a probabilidade de viver na verdade. Essa é a lei do progresso. Quanto mais lúcidos nos tornamos, mais interessados nós vamos ficar em atingir a meta, que é ser espírito puro. Né? Não dá para a gente retrogradar. A mente não vai degenerar. A forma, sim. A gente pode, dependendo das nossas necessidades, reencarnar num corpo aí meio complicado. A gente pode... a mente, que eu falo, o espírito, desculpa. A mente, sim. Se a gente deixar, a nossa mente pode ir retrogradando e pode, nos casos mais severos, por exemplo, na ovoidização. Quem já ouviu falar disso, se não ouviu, busquem o que são os ovoides na doutrina do espírito, que vai entender. Senão vamos fazer os cursos, porque a gente vai conseguir entender melhor. Mas o fato é, o nosso avanço moral, uma vez conquistado, não voltamos atrás. Agora ele tem que estar firmado, efetivo. E onde é que nós confirmamos isso? Quando nós reencarnamos e somos expostos àquelas mesmas provas para ver se efetivamente nós já evoluímos. E aí vem uma pergunta que é típica nossa, do nosso estágio evolutivo. Mas então Deus não podia livrar todo mundo disso, dessas provas, para chegar logo na primeira ordem? Ó, a gente querendo, o atalho, né? A gente está sempre querendo buscar o atalho para não passar pelo que tem que passar. E aí os espíritos falam, mas onde é que estaria o seu mérito? Né? Onde é que estaria, o seu aprendizado? Porque essas experiências é que fazem com que a gente aprenda. Essas experiências é que nos transformam. E isso faz parte desse processo. E Kardec até faz um paralelo que fala assim, se fosse assim na Terra, todo mundo era chefe, todo soldado era general, né? Todo empregado era patrão. E na verdade a gente precisa de galgar degraus, a gente precisa evoluir, a gente vai aprendendo, né? Apesar de já sermos a centelha divina, a centelha divina é pura, é o princípio inteligente, né? Tudo isso é a nossa essência. E como é que nós estamos nos manifestando? O Espírito é a manifestação disso tudo. Então a gente precisa evoluir nesse conhecimento do ser, né? Remover a nossa ignorância, né? O reino dos céus está próximo, ele está dentro de nós. E uma vez que ele chega, ou que a gente percebe isso, toma de assalto. É um relâmpago, é uma luz instantânea. Então, assim, esse é o nosso papel. Por isso que ele não nos isenta, para que a gente busque efetivamente isso. E aí, mas então todos os espíritos falam pela fieira do mal? Aí Kardec fala, os espíritos falam, não é pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, ou seja, até que você se autodescobre, até que você descobre que você é filho de Deus, tem essa percepção que você é um ser ilimitado. Aí, pronto, acabou a ignorância. E aí eles perguntam, mas por que uns seguem o mal e outros seguem bem? Ele falou, o livre-arbítrio. São as escolhas que você vai fazendo e nessas escolhas você vai aprendendo. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar do livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente não vai simplesmente ficar escolhendo entre o bem e o mal.
a nossa vontade vai ser a vontade do Pai. Jesus não falava assim? Não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. Ou seja, Jesus não escolhia, ele simplesmente fazia porque era a vontade de Deus. Não tinha escolha, isso é certo ou errado. Não passa isso. Nós que ainda estamos nesse estágio evolutivo, ainda precisamos dessa escolha do certo e errado, para quando a gente escolher efetivamente um caminho não muito correto, a gente entender, poxa, por que não foi? Por que isso aqui não é correto? Para a gente sofrer as consequências e entender que a escolha deveria ser outra. E isso vai passar, obviamente, pelo nosso orgulho, vaidade, né, as nossas verdades, os nossos valores. E aí a gente tem que mudar todas essas coisas que estão, muitas vezes, consolidadas, estão cristalizadas na nossa mente. E Kardec, mas aí o Kardec diz, mas como é que pode quem ainda não está na sua origem, não tem essa consciência, como é que ele pode ter liberdade de escolher o bem e o mal? É justamente isso, é para ele aprender. A causa não está nele, está no que está vindo de fora, e aí ele vai aprendendo sobre isso aí. E aí fala assim, mas as influências vêm de onde? Ué, as influências vêm dos espíritos, de todas as classes de espíritos, seja inferiores, seja superiores. E ainda bem que nós sofremos as influências dos espíritos, porque da mesma forma que nós nos ligamos aos espíritos menos esclarecidos, mas nós temos a possibilidade de nos ligar com aqueles espíritos mais esclarecidos. Então, isso é a grande misericórdia divina, nos dá amplas possibilidades. Então, e aí o Kardec, a última pergunta, o Kardec fala assim, mas são criados iguais quanto às suas faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como moralidade. O espírito na sua formação não é bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, ou seja, Deus nos cria e nos deixa a opção de escolher e experimentar, para que ali aprendamos a discernir o que é melhor para nós. E aí para encerrar, duas frases aqui. Dois trechos do livro Justiça Divina de Emmanuel. Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante que te projete na vanguarda da luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadores e auxílio constante não te faltam. Em cada tempo, não te falta em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Isso está em cada existência no livro Justiça Divina. E o outro é o bom combate. Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos do que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então, meus irmãos, era isso. Espero que esses assuntos tenham trazido reflexões e que ainda possamos sempre utilizar Kardec para orientar nas nossas dúvidas. E encerrando, tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. São palavras de Emmanuel. Muita paz, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus.